raso, brega, cheio de clichê, ou como disse um grande amigo, e eu não teria como descrever melhor, um show de platitudes, maus conceitos, maus conselhos e besterol. Assim é Comer, Rezar e Amar, que além de ser um filme estrelado por Julia Roberts, também foi um best-seller que figurou na lista dos mais vendidos do New York Times por 158 semanas, tendo vendido mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo. A obra foi aclamada pelo mesmo New York Times como um dos livros mais notáveis de 2006. Daí você já pode perceber o nível intelectual dos jornalistas que trabalham nesse, que é descrito por Andrew Klavan como um ex-jornal. Comer, Rezar e Amar é um filme em que, ao chegarmos ao seu fim, somos impelidos a aplausos, não pelo conteúdo, mas pela coragem dos que permaneceram na sala durante a execução. A única coisa que podemos extrair dessa obra tão memorável como uma sopa fria em uma noite de inverno é que ela realmente reflete o espírito do seu tempo. Pessoas perdidas tentando encontrar sentido em si mesmas, sem disposição para o sacrifício e com a profundidade de uma poça d'água em um dia de garoa. E é sobre este... O que eu posso dizer? Essa obra maravilhosa que falarei com Arthur Machado neste Cine Quinto. Mas antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers, mas que se dane, porque o filme é uma bosta. Você não precisa assistir essa Eu fui obrigado, tá? Foi culpa minha. Peço desculpas. Eu senti a seleção. Você viu aqui, você tem que ter acompanhado o Cine Quinto, você vê que tem vários filmes bons que estão sendo comentados. Sim. Aí quando vem aquela bomba, pô, os caras jogam pra mim. Mas assim, quem seria a pessoa para comentar esse espírito do tempo melhor que você? Não tem como. Bom, para quem não sabe, a história é de uma escritora, é uma história real, baseada na história dela mesmo, que ela foi, um dia se encheu da vida, se separou do marido e foi se encontrar. Aí foi pra Itália, comeu, bebeu, depois foi pra onde mesmo? Pra Índia. Foi pra Índia. E depois Bali. pra Bali. Isso. Onde encontrou um outro cara que ela acabou casando e separando, como assim, aquelas pessoas buscadoras, né? Tem até um nome pra isso, que nunca acha. E aí, Arthur, o que você achou desse filme? Cara, sensacional. Olha só, o filme, apesar da aparência do filme, se é um filme que ele se apresenta com uma água com açúcar, uma coisa suave, etc. O tempo todo, a gente botou isso, tem maus conselhos e maus conceitos. O tempo inteiro, cara. Filme. Mas também ele reflete uma coisa que é muito comum, cara, no nosso tempo, não vai entrar na religião ou nas escolhas dela, mas é exatamente daquelas mulheres, do mesmo jeito que tem o síndrome do Peter Pan, que tem uns homens que não cresceram, no caso dela, e não é só dela, acho que reflete de 2006 para cá, as mulheres, na sua grande maioria, são mulheres que não quiseram crescer. Então são mulheres que não entendem e não querem assumir, pelo menos, a responsabilidade, a consequência de uma vida adulta. Então ela vive nessa tentativa de buscar uma paixão, um príncipe encantado, ou uma ilusão, ou alguém que autorize e legitime as ilusões dela de vida, e que ela não tenha responsabilidade nem pelo mal que ela produz, né, e nem pelo bem. É uma vida que eu vejo ela querer ter uma vida de experiências, o consumo das experiências. Então é comer, beber, é sempre sensorial, amar, né? Sempre sensorial. Então é o consumo das experiências. A vida é um consumo de experiências. E tudo é um objeto que está aí para seu prazer, inclusive as pessoas, né? Inclusive as pessoas. Então assim, ela acorda de manhã, tem várias cenas boas nesse sentido, tá? Várias cenas boas. Que mostram esse espírito, né? Por exemplo, involuntariamente, porque eles querem vender esse estilo de vida, né? Não, o que quer mostrar que é legal. O filme tá vendendo. É te inspirar que para esse lixo. Então tem uma cena que, quando ela se separa, que o marido dela virou o próprio advogado, né? E ele não quer dar o divórcio. E aí ele chega e fala assim, cara, você não deu nem chance da gente conversar. Você nem me disse o que estava acontecendo. Você me acordou de manhã e falou, olha, eu não quero mais estar casada. E foi embora. E resolveu ir embora. E fazendo um paralelo, acho que também quando ela vai falar com a melhor amiga dela, que é uma negra, né, que é casada, a amiga dela fala, cara, como assim você vai fazer isso, né? Também de maturidade. Ela dá bons conselhos ali pra ela. Mas ela começa a se justificar, dizer que estava deixando o ex-marido feliz, que era para deixar ele feliz. Que isso é para o bem dele, né? Isso é para te deixar feliz, pro bem, né? Isso mesmo. Então, assim, nunca eu tenho culpa, nunca eu tenho responsabilidade. Não é você, sou eu, né? Bom e velho, não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Eu não tenho, mas é o contrário, vê só, o homem assume a responsabilidade. Você não tem problema nenhum, eu sou um problema. Ela não, eu tô fazendo isso para te fazer feliz. Como se eu estivesse terminando com a menina, olha, eu tô terminando porque eu quero ver você feliz com outra pessoa. Mentira,
egoísmo, entendeu? Então, assim, é aquela mulher que não quer assumir a responsabilidade dos seus atos, de que ela, inclusive, produz sofrimento, de que ela tem decisões imaturas, que ela tá perdida, não tem nenhum problema estar perdido. Não, Entendeu? nós já estivemos, né? E por isso que eu acho que é um filme que fez sucesso para os adolescentes. O adolescente adora. Por quê? O adolescente é exatamente aquele ser que está numa fase em que ele está virando adulto, está com medo das responsabilidades que estão vindo para cima dele, que ele vai ter que escolher uma profissão, que daqui a pouco ele vai ter que casar, daqui a pouco ele vai ter que pagar boleto, e ao mesmo tempo ele não quer deixar Ter de ser filhos, criança. que é um assunto que ela levanta brevemente. Aliás, é o primeiro assunto que ela realmente fala, que ela fala assim, ó, o filho é como uma tatuagem na cara. Uhum. Você nunca vai se livrar disso. Então, quando você tiver, você tem que ter certeza. Que é meio... Ao mesmo tempo que é uma verdade, é sempre aquelas meias verdades, né? Uhum. Ao mesmo tempo que é uma verdade, um filho é para sempre, um filho é, né? Existe algo ontológico no filho que vai ser sempre seu. Só que se você for ter filho só quando você tiver certeza absoluta de que você está preparado, você nunca vai ter filho também, né? Olha só, eu tive É um filho- bom conselho para uma pessoa imatura, mas pô, se você for Cara. ficar esperando o dia que eu estiver pronto, Não vai chegar um certificado, Não você vai, tá pronto. Né? Aliás, o Ayrton Senna tem uma frase que é muito legal. Uma vez eu tava vendo um documentário dele, e aí ele virou e falou assim, o cara perguntou sempre pra ele, quando você estava pronto para dirigir o carro de Fórmula 1? Ele falou, quando eu terminei o meu primeiro circuito. Quando eu terminei, eu vi que eu estava pronto. Então você só percebe que está pronto Depois do feito. nunca prévio. Então assim, eu tô pronto, não sei se estou pronto, eu vou ver. E você vai aprender no processo. Veja, cara, eu tenho filho, você tem filho. Não é uma parada, você tem uma imaginação completamente diferente antes, durante o processo. É pior e melhor ao mesmo tempo, né? Agora, cara, a pessoa que tem pânico de ter alguém dependendo dela, uma pessoa que tem pânico da responsabilidade de ter um filho, da dependência, então que dependa de você, é uma pessoa que não cresceu. É o problema do adolescente. Ele não quer ninguém dependendo dele. Cara, o que é ter alguém dependendo de mim? Né? Das minhas ações, da minha responsabilidade. Sacrifício. Então, ela é uma pessoa ali hedonista, cara, extremamente egoísta, que está tentando criar, a partir de bons conceitos, né? O amor, a liberdade, o perdão, que a gente fala, conceitos cristãos fragmentados. Até o primeiro impulso dela é buscar a Deus, né? Ela fala, Deus, eu não sei o que fazer, eu preciso de você. Ela sabe, a gente sempre critica aqui o cara que não acredita no transcendente, que isso faz falta, não sei o quê. Mas nesse caso, ela sabe que tem um transcendente, né? E ela busca isso. E eu acho que genuinamente, se bobear até hoje. A gente tá falando aqui, não é atacando a coitada que às vezes tá perdida até hoje. Mas não é a gente sabe ver até pelo resultado. Olha só, quando o Freud errou muito, né? Mas eu vou tentando acertar alguns momentos. Quando ele fala, por exemplo, que a religião é uma projeção infantil, quando ele fala que a religião é uma projeção infantil, e que ele tenta dizer que é uma projeção do seu lado infantil, querendo buscar um pai, existe um pouco dessa verdade. Não que Deus não exista, porque ele existe, e sim, ele é pai. Mas existe uma projeção, sim, porque tanto que Deus, até Cristo na Bíblia fala, vinde a minhas criancinhas. Né? Então tem um lado, vem com essa sua ingenuidade de quem não sabe o que fazer. Né? Ela se ajoelha ali e ela fala, cara, eu não tenho capacidade de tomar decisões. Só que, ao invés de dizer o seguinte, bom, então eu vou ouvir a Deus, eu vou tentar entender esse Deus de fora, o que para mim aparece nessa batalha? Ela ouve a Deus, né? Ela pergunta, mas Deus dá uma resposta, que é comum na vida das pessoas, que é o silêncio. Às vezes o silêncio de Deus é uma resposta, não para que você faça aquilo que você está perguntando, mas você aprender a esperar. Você ainda não está pronto para aquela resposta. Você tem a dúvida. Acontece você está no colégio, né? Você não tá, tem um tempo de ainda amadurecimento seu para isso. O que ela faz? Ela dorme no chão, mostrando que é coisa de criança. Ela dorme no chão e ela, infantilmente, o marido acorda e fala, cara, vem pra cá, vem pra cama. Acho que não, essa foi na segunda separação. Mas ela acorda de manhã, ele acorda de manhã, aí ela ele vira pro lado e ela, de plano, ela fala, eu quero me separar. Ou seja, não é uma decisão pensada, não é uma decisão que ela, cara, eu tô com essas dúvidas, vamos tentar. Que seja uma decisão tomada, né, com uma orientação, de tentar ter um padrão externo para melhorar a situação e resolver um casamento. Não, é totalmente impossível. Então ela toma uma decisão ali. Eu não quero ouvir Deus, eu sou Deus, eu vou ouvir meu coração. Aí eu acho que tem uma chave que é bem no começo do filme, talvez a primeira cena, uma das primeiras, que ela fala o seguinte,
tem uma amiga psicóloga que falou com refugiados sérvios, sei lá de onde, os refugiados, e, pô, os problemas deles eram os problemas mais... Não era que ele passou fome ou que ele teve problemas na guerra, era que o fulano de tal me deu um pé na bunda, eram os mesmos... Ela querendo dizer que eram os mesmos problemas que todo mundo tem, desde esse problema do afeto é um problema geral. Só que ela esquece que essas coisas também marcam as pessoas. Bom, fala com um ex-combatente de guerra, você vê que aquilo não é assim tão simples como ela pinta. Mas a primeira frase que o xamã fala para ela é o seguinte: você tem que parar de ouvir a sua razão e ouvir o seu coração, algo assim. Então, assim, é o puro... Não que a gente não tenha que usar o amor, o coração, nesse sentido. Cristo fala isso, Deus, né, que amar ao próximo é importante. Mas, através... É isso que você falou. Não é só, eu senti que acabou, eu vou embora. Não, vamos discutir, vamos pensar. Talvez seja um sentimento passageiro, talvez não seja. Mas é uma coisa que você precisa elaborar. Se você sendo adulto, você vai falar, bom, não é todo dia que eu vou acordar achando que tá tudo lindo. Vão ter fases, vão ter desertos na vida, vão ter... E é isso que você falou. Ela não só dessa vez, mas todas as vezes que ela teve um relacionamento, inclusive os pós-filme, que depois eu descobri que ela separou do cara, foi namorar uma mulher, ainda teve essa coisa moderninha. Ela é bem espírito do tempo, né? Total. E depois a mulher, infelizmente, faleceu. E ela ficou com um amigo das duas, assim, do tipo, um cara próximo. Então é uma coisa meio esquisita afetuosamente. Ela é uma pessoa bem complicada. Cara, né? eu queria dar um pulo, se você permitir, um pulo lá no filme, para voltar ao assunto que você falou do xamã e até do coração dela, tá? Se você mora que ela, acho que ela é atropelada pelo cara, né? E ela tem uma infecção. Ela vai num curandeiro, o xamã manda ele pro curandeiro. E o curandeiro pega uma série de plantas naturais e fala, toma isso aqui que é melhor do que antibiótico. Veja, olha só, tem um negócio que é muito legal aí. Primeiro, às vezes os curandeiros, ele tem uma sabedoria, muitas vezes o cara vira e fala assim pra mim, pô, Arthur, você sabe que eu gosto de lá várias religiões, né? Então o cara fala assim, mas ali não tem uma sabedoria? Aí eu pergunto, em quê? Porque às vezes uma religião, ela tem uma sabedoria, tem, mas empírica, tipo essa da planta. O cara foi descobrindo, mas na verdade não tem nada a ver com religião, tem a ver com Deus que ensinou, é outra coisa, né? Que ensinou, que criou, mas não é uma religião, não é um Deus da árvore, e aquilo depois cientificamente faz sentido. Então, não é muito diferente da descoberta do antibiótico, né? Que o cara pegou elementos naturais e foi juntando. Exatamente, né? Isso, tá? Mas não tem nada a ver com religião. Só que é mais hippie, aí parece mais bonito. Mas... mas não é só isso. Aí o que acontece? E às vezes funciona mesmo. Pra você entender. E aí, pra mim, é muito legal, porque você falou da questão da guerra. Na guerra, depois da Guerra Mundial, a psicologia percebeu que as pessoas que viviam com trauma. E o que é o trauma psicológico? O trauma psicológico, eu acho que a melhor definição que eu vi até hoje é de um sentimento congelado. Então, você se lembra daquela cena, e aquela cena, ela ainda produz em você aquele mesmo sentimento do momento, como se você estivesse em perigo. Por isso que as pessoas têm crise de pânico. Porque o pânico é o medo que está ali congelado, aquele trauma congelado, uma sensação que ela teve no passado, mas que se apresenta até hoje, muito embora aquele perigo não exista. Isso. Então é um sentimento congelado. E aí o que os caras descobriram? Que quando você tem um modelo de abreação, e o que é isso? É uma situação de extremo, um extremo tão grande, e foi o Pavlov o primeiro a fazer isso, cara, com um cachorro, inclusive, ele percebeu isso com um cachorro, afogando um cachorro, não foi só a saliva, ele afogou um cachorro, né, com uma sensação de quase morte. A pessoa tem um reordenamento cerebral, tá, que é possível você começar a ficar sugestionável a trocar suas emoções. É uma manipulação, é brainwash, cara, ela vai cerebral mesmo. Então os caras descobriram isso. E a partir daí tem uma série de experimentos da psicologia que você percebe o quê? Que as pessoas ficam sugestionáveis quando você tem esses modelos de abre-reação. Aí você fala, tu nunca aconteceu isso comigo. Então eu vou fazer uma pergunta pra você. Você nunca tomou um uísque para poder falar aquele sentimento pro seu amigo que você não conseguia falar sóbrio? Ou para se declarar para sua amiga? Isso é um sentimento de abre-reação. Então você toma um produto para abaixar suas defesas e você ficar mais sugestionável a falar alguma coisa. Ou como tem um amigo seu, um dia você é o famoso, também popular, sede bêbado não tem dono, né? Sim. O cara toma, fica mais sugestionável, aí vem aquele malandro e fala assim, pô, o que tem? O que tem? Aí acordou, né? Você estava numa abreação. E é por isso que todas essas religiões, irmão, todas essas religiões que não são religiões verdadeiras, elas trabalham, e eu estou falando amplas, e até algumas que se dizem cristãs, elas trabalham com
cerimônias que são quase teatrais e que envolvem muita música, cara, envolve muito estímulo, envolve o ayahuasca, envolve bebida, envolve cigarro, envolve estímulos musicais, tabaco. Os mantras, né, que realmente mexem, cara, quando você fica repetindo. Não, e você viu que o pessoal fica dançando até exaustão, danças até exaustão. Aliás, só um parênteses, assistam Into the Wild, não, Wild Country. Wild Country, que conta a história do Osho, que está em todas as livrarias, tem Osho até hoje, não sei como. E eu conheço experiências de perto de que, porque o pessoal acha, não, tá indo lá no centro de yoga, meditação e não sei o quê. Tem uns que fazem uns retiros muito loucos, que você fica sem comer 2 semanas, você fica com todo dia palestra e não sei o quê, a pessoa já não come proteína porque é vegetariana, faz exercício a dar com pau. Quando você vai verificar qual é a forma científica mesmo de fazer uma lavagem cerebral. É exatamente assim. Então, assim, você fala, os cristãos vão à igreja todo domingo para lavagem cerebral. Não existe, tecnicamente, uma lavagem cerebral que você vai todo domingo e volta para casa, para sua vida. Não acontece. Mas ali, nessas coisas, e tem muito mais no Brasil, em São Paulo, o Olavo já fala isso no Jardim das Aflições. Existe muito mais esse tipo de coisa do que a gente imagina, e mais perto de nós. É muito mais. E, por exemplo, todas essas coisas que você falou, cara, exercício físico até exaustão, ou dançar até exaustão, privação de sono, privação de alimento, drogas, estimulantes. E aí você dá um prazerzinho, né? Que tem aquele negócio. São para quê? Abaixar as suas defesas, você ficar mais sugestionável e o cara alterar as suas crenças. E olha, cuidado, gente. Isso é psicologicamente comprovado. Vamos usar agora, positivista, mas psicologicamente. Você consegue alterar radicalmente uma crença da pessoa. Se ela é direita, ela vira esquerda. Se ela é cristã, ela vira anticristã. Você altera porque você leva uma experiência de exaustão e estresse cerebral. Agora, veja, por que eu estou dando essa volta? Porque é a essência do que o xamã falou para ela. Ouça o seu coração e não a sua mente. Porque toda lavagem cerebral, para dar certo, ela precisa das emoções. Se você começa a questionar sobre aquele processo, ele não vai mais funcionar. Então você não ouça mais a sua razão, bote a sua emoção à frente da sua razão, do seu pensamento crítico e siga as suas emoções. Porque as suas emoções são sugestionáveis. Inclusive, eu não estou falando só psicologicamente não. Adam Smith, quando ele escreveu Sentimentos Morais, Teoria dos Sentimentos Morais, ele fala, cara, por que você tem que ter um juiz imparcial? Um juiz neutro, né? Um juiz à distância. Porque a justiça, ela só pode ser obtida através da objetividade e da imparcialidade. Porque se o cara for parcial, o cara tiver emoção, a emoção não é um bom... ou então ele viu uma cena que ele se emocionou. E veja, cara, é difícil, porque se ele fizer um crime, ele vai ficar com pena. Claro. Mas ele tem que tentar ser o cara mais frio, mais ausente possível da sua humanidade, inclusive. Ele tem que ver as condutas e não as pessoas. Ele precisa... As emoções são péssimas jogadoras. E o exemplo disso é o Cristo, né? Barrabás, só tem Barrabás. É uma multidão ali emocionada e ela seguiu as suas emoções numa racionalidade. Veja, então assim, cara, aquele conselho do xamã para ela é o início de um processo de lavagem cerebral que ela passa o filme todo. No hinduísmo, ela vai lá, ela canta, ela fica na exaustão, o ex-namorado dela fica... Isso é uma lavagem para criar uma ideia de que você... principalmente o budismo tem isso, né, cara? De você se desprender de tudo, que tudo é uma ilusão. E por que eu digo isso, cara? Vou me bater aqui, mas todo budista hinduísta é uma religião para crianças e adolescentes que não cresceram. Por quê? Porque ele fala, cara, tudo é uma ilusão. Ou você tem que se iluminar. Então, se tudo é uma ilusão, o mal que eu faço ao outro é uma ilusão, né? Não existe antagonismos. Isso aqui é a mesma coisa. Não existe o mal, não existe o bem. É o Brahman, sabe? É a unidade. O mal e o bem é uma unidade. E aí você tem que ter muito cuidado com esse pensamento, inclusive na psicologia, né? Não estou dizendo que o Jung é o mal, tem coisas boas, mas, por exemplo, ele é um cara que fala que você tem que ter as suas sombras, são tão boas quanto a sua luz. Cuidado, isso aqui não é a filosofia perelianista, entende, irmão? Então, assim, mas isso torna a vida não mais fácil. Isso torna a ilusão da vida mais fácil. É uma coisa de criança. Eu fiz o mal. Não, mas é uma ilusão, você não fez mal a ninguém. Pode continuar curtindo a vida, entendeu? E, no final, como a gente está falando um pouquinho antes aqui, a base do hinduísmo é agora eu esqueci, mas é a transmigração, acho, da alma. O que é isso? Quer dizer, se a pessoa, o objetivo dela é atingir essa unidade, o Brahman, se diluir.
né? Se diluir. Ou Nunca seja, não virar tem um indivíduo, na verdade. Não tem um indivíduo, é perder sua individualidade. Então ela se dilui, né? Então ela vai se diluindo, vai encontrando a unidade. Então, como ela faz isso? Se desprendendo das coisas, porque o Atman, que é o eu em si mesmo, não é nem o eu em si mesmo, é o si mesmo, é um reflexivo, ele quer atingir esse Brahman. E ele não consegue atingir porque o eu e o meu atrapalham. A ideia de posse. Tanto que uma hora ela fala assim, cara, eu tenho que me desprender das coisas, da casa. Ela se separa e não pode ficar com tudo. Até né? quando o cara se declara pra ela, não posso ficar com você pra não perder o equilíbrio. É isso que é, porque é a posse. Então, se eu começo a me interessar por você, você passa a ser meu, opa, tá me afastando do meu Brahman. Então, tudo, na verdade, é muito doido, porque na ideia de que você está se desprendendo de tudo, você está se agarrando no seu egoísmo de si mesmo. Assim, exatamente. Entendeu? E aí você Tanto não se é que uma das sacrifica por frases ninguém. mais repetidas é você precisa amar a você mesmo, você precisa se perdoar, se amar, né? Você é o centro, não existe um centro fora de você. E é tão bonito, ela na esquina dela devia ter uma igreja cristã Sim. que vai dizer assim, cara, Deus te conhece pelo nome, né? Isso. É tão bonito isso. Você existe, é um indivíduo. Você não precisa ir até a Índia para buscar um negócio que... E você não é diluído, você não precisa ser diluída, você é um indivíduo, você é uma criatura. E você tem... Só que isso acarreta responsabilidade, que nem você falou, né? Claro. Os seus atos, você não tem segunda chance. Quer dizer, tem segunda chance no sentido de perdão, de perdão de Deus. Mas você não tem aquela coisa, morri, depois eu volto como um cachorro e fica tudo bem. Sim, é exatamente isso. Então, olha que loucura, porque a ideia deles é essa, que a transmigração da alma é que se o seu Atman não atingir o seu Brahman em vida, a morte é o maior ato de desprendimento que tem, que é verdade. Né? Você sabia ir na paz é um ato de desprendimento. Porém, se você não atingiu, você volta e você tem um karma, que são novas ações boas que você pode ir cometendo para ir atingir um Brahman. Aí você fala, pô, cara, sério? Aí você tem questionamentos. Tá bom, vamos supor que isso é verdade. De onde vem minha inteligência? Cara, de onde vem o sofrimento? É uma ilusão, mas quem provocou essa ilusão? Você mesmo. Eu tenho esse poder. Todo mundo provocou essa ilusão. De onde vem essa unidade? Por que a unidade se transformou polaridade ou multiplicidade das coisas? Cara, são perguntas que não há uma resposta e não há sequer um sistema, veja. Porque você pode dizer, pô, mas o cristianismo tem um momento que não dá todas as respostas e leva para a fé. Ok, mas essa fé faz sentido num sistema. Tem uma história que faz sentido num sistema. Tem uma vida após a morte, tem um Deus que ressuscitou. Tem uma, né? Apesar de ter perguntas ainda difíceis de compreensão. A deles não. É um sistema que não é claro, sabe? Então é um sistema ele não se fecha, né? Não tem bondade, não tem maldade. A gente tem lacunas que a gente consegue preencher com a fé. E eles não tem essas lacunas, eles simplesmente não se fecham porque ele é aberto. Você falou uma coisa que me despertou um insight aqui. Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Tudo isso, bom, o ser humano passa por isso, porque é muito difícil, até para nós cristãos, aceitar o mal, né? Aceitar Sim. que o mal existe, que mesmo com um Deus bom, onipotente, onisciente, existe o mal. Só que a forma que a gente explica isso é muito mais... Joga a responsabilidade na gente, sabe? Nós somos imperfeitos, caídos, a gente deixou entrar o mal através da serpente lá e tal. E você tem como ajudar a sair desse mal. O Chesterton tem uma frase muito... ajudar a diminuir esse mal. O Chesterton tem uma frase bonita sobre os santos e os santos budistas ou orientais, né? Que os nossos estão sempre de olhos abertos para o mundo. Então as obras são importantes, a ação do bem, a omissão é ruim pra gente. O cristão não pode se omitir. Toda a missa lá, católica, eu sei que vocês também sabem, a omissão não é... Acho que a frase dele não faz parte. Não subestime o tamanho do pecado da omissão. Acho que a frase dele também. Se não for dele, mas enfim, ir pro oriental, não, eu preciso me desprender. Está acontecendo um mal ali, eu preciso, até faço um bem, assim, né, aqui em volta, mas eu não tenho essa responsabilidade toda, porque minha responsabilidade é comigo, é ser o mais feliz. É o meu Atman chegar no meu Brahman. Tem uma frase que eu acho sensacional, que ela fala assim, ela fala pro cara, ou o cara fala pra ela, eu não posso,
não pode ficar com alguém que te ame mesmo do que você ama a si Menos, mesmo. né? Menos. Te ame menos do que você ama a si mesmo. Cara, que coisa egoísta, que frase horrível, meu Deus. É só, Mas no ela final, acha lindo. É uma fase de idolatria, né? Eu me amo de uma forma tal que eu só aceito o seu amor se você me considerar como um Deus. Porque qual é a forma de você amar uma pessoa maior do que ela ama a si mesma? Só se ela for um Deus. Não tem outra. Entende? Então, sim, eu amo muito pouco. Quando a visão cristã do amor é o sacrifício. Sim. Deus não deu pra gente todos os prazeres e Ele deu o filho em sacrifício. Né? Falou, olha só, tome a sua cruz. Então, e eu vejo isso, quer dizer, e aí... E o fruto do sacrifício, desculpa, o fruto do sacrifício é beleza, você vê a beleza, né? Sim. E o contrário não. E ela agora veja, alguns personagens, cara, que orbitam em torno dela, né? Todos os personagens que estão ali, eles enfrentam o mesmo problema. Então ela encontra um cara que tá lá no centro hinduísta e tal, que, cara, tá lá tentando explicar para ela como esvaziar a mente. Ele claramente mostra que tá muito mais avançado no processo do que ela. E aí, num determinado momento, ele vê que tá com dificuldade, ele leva ela pra uma capela, né, um segundo andar, num lugar, e ele conta que ele tem um filho que bebeu, que quase atropelou o filho veio ele mal, aquela história do carro, né? E aí ela fala, pô, você não se perdoou. E ele fala, não, eu não me perdoei ainda. E ele fala, você tem que aprender a se perdoar. E essa é uma frase que é muito doida, eu acho que é muito, não é doida não, é uma maldade que se faz com os adolescentes. Por quê? Primeiro, só quem pode se perdoar é quem sofreu dano. Então, olha só, você se perdoar é algo impossível. Se você está assistindo isso, eu digo você, é impossível você se perdoar. Você só vai conseguir conforto se alguém te perdoar. E a única pessoa que pode perdoar é quem sofreu dano. Em última instância, todos os danos que nós fazemos é a Deus. Entende? Então, assim, nós temos que ter o perdão de Deus. Se perdoar é impossível. Porque significa que você, olha que loucura, você é quem sofreu dano feito por você, não é o outro, é você. Eu fiz contra você, mas eu fiz contra você e eu sofri o dano. E eu tenho capacidade, caridade e misericórdia de perdoar a mim mesmo. Pô, isso é misericórdia ou é petulância? Ou é soberba? Eu me perdoo por ter te matado. Pronto, eu estou em paz. Não, cara, olha só, eu peço perdão a Deus. E Deus vai te dar essa questão externa para isso. E aí no final... Sem você merecer. Sem você merecer. No final, o que acontece? O cara vira e fala, você se perdoou? Aí ele fala, tô tentando. Ou seja, não dá, né? Não conseguiu. Olha só, eu sempre digo, cara, por mais que esses caras vendam mentira nas religiões e nessas filosofias, a verdade aparece. Eles têm a obrigação espiritual de botar pílulas de verdade e que eles confessam que aquilo é falsificado. Então, por exemplo, Buda disse quando perguntado, você é Deus? Ele falou, não, eu não sou Deus. Caraca, você perde tempo com um cara... Tem um cara que diz, eu sou Deus. O outro diz que eu não sou Deus. E você perde tempo com um cara que diz que não sou Deus, querendo dizer que ele é Deus. Pô, pelo menos testa o cara que não é, que diz que é Deus, né? Esse não sou eu, cara. Essa porta tá errada. Entende? É que nem você chegar na farmácia e falar assim, cara, eu quero comprar 1 quilo de carne. O cara fala assim, eu não tenho carne, eu não vendo carne, eu tô vendo remédio. Mas eu quero 1 quilo de carne. Eu sei que você é açougueiro. Entendeu? Interessante. E o hinduísmo, ele tem uma hora que o cara vira ali, ele vira, você perdoa? Não, não me perdoei. Quer dizer, o cara passa. Então, aí ele fala, se perdoa? Aí o cara responde, não me perdoa. Então, vê que nem ele conseguiu, né, ter de fato um caminho para apontar para ela. E aí tem um segundo cara que é uma situação, que é o segundo cara daquela casa, que vai para Bali. Que aliás, que é brasileiro e fala um português sem saber. Custava contratar um brasileiro, né? Assim, não existe um ator no mundo, é um filme com a Julia Roberts, não é um filme de quintal, né? O cara fala um português horrível e ainda tem a história que eu mais gosto, que eu lembro desde a primeira vez que eu vi, que é o cara falar assim, não, porque lá no Brasil os pais beijam os filhos na boca. E eu fui criado... Cara, que é essa? Em que lugar do Brasil? Só foi num Xingu, sei lá, que eu não conheço. Eu vi você outro dia dando uma bitoquinha no Luigi aqui na cozinha. Uma coisa, sei lá, bebezinho, não sei, mas um marmanjo daquele, o cara tem 20 e poucos anos, 18 anos, sei lá. E aí o cara, oi, meu beijão, papai, vambora. É do tocão do papai. Só faltou. Não, os caras tiraram isso não sei de onde tiraram isso, já tá confundindo com Só ligar pra alguém, né, mandar um zap. Aí vocês se beijam mesmo? Não. Vai ver que o marido dela falava isso, ela acreditou, né? Era só ele, né? Ele tá sendo com algum brasileiro, dando beijinho, é normal no Brasil. Normal, tá bom, então. Mas fala, você não, então o segundo cara é o cara que termina o casamento dele e ele vai também com
tem uma ferida no coração com isso, né? Coração quebrado, e ele vai para Bali, morar em Bali, para tentar se curar. E tem uma hora que o filho dele fala, pô, pai, tem 10 anos que não tem ninguém, né? E aí você fala, veja só, não é Bali que vai curar o cara. Então não é o vento, não é o mergulho no mar, não é o sol, a natureza, nada disso vai curar um trauma, um ferimento espiritual real que tem dentro de você. Então o cara tá lá 10 anos procurando isso, né? E não encontra. E não que também para nós às vezes não seja difícil encontrar, né? Para nós cristãos. Sim. Mas a busca é isso, não encontra e a gente sabe que não vai encontrar. Porque, pô, eu conheço um monte de amigo dessa turma aí e realmente o cara fica perdido. E você vê que a moça continua perdida, ela não ama de verdade, não é um amor verdadeiro, como a gente entende o amor, né? Como é o amor, Sim. que é o sacrifício. É sempre uma espécie de uso, né? Enquanto eu tô apaixonada, ela é meio viciada em paixão. Enquanto existe aquele sentimento, aquela paixão, tudo bem, você serve. Se acabou o sentimento, eu vou fazer um bem pra você e vou embora. Pô, bicho, que sacanagem. Você tem um ponto legal também, que você fala, acho que você falou uma vez da questão de Roma. Então, Roma, exatamente. Ela vai, tem uma questão simbólica também, porque o primeiro lugar que ela vai quando sai dos Estados Unidos é para Roma. E Roma foi um dos centros do Ocidente. Tipo, quando a igreja, quando o Império Romano virou cristão, virou o centro da religião cristã no mundo, naquela época, junto com Constantinopla. Aí tinha alguns pontos, né? Mas, enfim, era um império que era cristão. E aí, quando ela vai para Roma, eles falam, que palavra você lembra que palavra define Londres? Londres é o cara travado, sei lá. E que palavra define não sei o que, é uma coisa. Aí, que palavra define Roma? Assim, você vai pra Roma, eu já fui pra Roma, um dos poucos lugares fora do Brasil que eu fui. Cara, você respira tudo naquela cidade, de história, até comida você poderia falar, mas... Se fosse Rio de Janeiro, tudo bem, né? Exatamente, cara. Quando você fala assim, Roma cheira... Eu acho que Amsterdã deve cheirar mais, deve ter mais a ver com isso, né? Porque tem aquela coisa do bairro da Luz Vermelha lá. Mas Roma, cara, tudo bem, é uma das palavras, mas não é a palavra que define Roma, né? Só, mas isso não é porque americano vê, italiano, fortinho, vem aqui. Não, mas eu acho que isso não é à toa, não. Porque, olha só, Roma tem um peso histórico muito grande pra gente, que você colocou bem. E veja, é que nem aquele papo do xamã, que o cara fala, siga o seu coração. É porque pra essa turma, Deus é uma experiência. Pro Brahma, tudo é experiência. Porque se tudo é uma ilusão, como é que você conhece Deus? Porque você não consegue conhecer Deus intelectual. Por isso que ele fala que você tem que botar o coração, as emoções na frente do pensamento. Porque você não consegue compreender, conhecer, ou mesmo que Deus se revele, você não consegue... Qualquer coisa que você imagine sobre Deus é mentira. Então como é que você conhece Deus? Através dos sentimentos, do experimento. Então tudo que é experiência orgiástica, o ayahuasca, o sexo, cara, a bebida, toda a meditação dançando, a exaustão, tudo isso sensorial, é né? Deus. Então o sexo é Deus. Tanto que você vai numa eles consideram, por exemplo, naquela massagem tântrica, que tem a ver com gozo e tudo, né? O cara gosta de ver tem um orgasmo, né? É uma experiência orgiástica, ali é considerado sagrado, porque é uma forma de você encontrar Deus. Deus também do paganismo. Então não é à toa, ele está dizendo assim, cara, você é Deus. Roma é a capital do sexo, não é a capital no caso do catolicismo. Né? Outra coisa que eu achei legal, cara, mas eu achei curioso, que eu lembro bem disso, o hinduísmo, né, essas religiões orientais, o hinduísmo tem Shiva, né, que é aquela destruidora. Uhum. Na visão deles, por isso que é perigoso, porque é muito esbarra, né, a gente falou isso já, ela esbarra em umas verdades. Então, Shiva o que é? Você tem que destruir para transformar. Uhum. E o que a gente acredita, eu acho? Você não destrói, você se sacrifica, você se transforma através do sacrifício, mas você não destrói quem você é, você não destrói o seu eu, você não destrói, você continua sendo você transformado através do sangue de Cristo, no nosso caso, mas através de Deus. Não é isso? Cara, tem esse elemento? Isso, até que tem mais o Shiva e acho que o Rudi. Por isso que assim, acaba o casamento, acaba não sei o quê, tudo você destrói, você não transforma. O Shiva e o acho que é Rudi, são as manifestações do Brahma no hinduísmo. E o filme é tão pilantra, você vai se lembrar na parada. Você lembra quando ela vai no Coliseu? Ela entra no Coliseu, o que ela fala? Cara, é preciso levar as ruínas
para você poder renascer. E que, de certa forma, tem uma competição ao cristianismo da morte de Cristo, que é a ideia de você morrer, mas morrer o seu eu, o seu antigo eu, o seu pecador, não você na sua integralidade, não as coisas na sua integralidade. Então, assim, você não vai, tanto que o nome, veja só, e Cristo é muito interessante. Cara, você botou um ponto que é ferrado, eu ia falar outra coisa, mas ferrado. Cara, Cristo fala em restaurar, nunca em reconstruir. Vou voltar em 3 dias e restaurar Restaurar. Vou restaurar o tempo, como, né, vou restaurar as pessoas, vou te restaurar como Ou você seja, deveria você ter sido. encontrar... Você, nesse caso, é encontrar o verdadeiro eu mesmo, né? É isso. O eu que foi feito por Deus, que Deus te vê Porque você tá tortinho, ele vai daquele te jeito, restaurar. exatamente. Você era bonitinho, caiu da mesa, quebrou. Você teve a queda. Ih, tá meio torto. Mas ele não vai te destruir, ele vai te restaurar, vai te dar um corpo glorificado. Né? Então, se é um corpo que não é glorificado, vai te dar um corpo glorificado. Ela vai ali no Coliseu e tal, Coliseu. ela vai no Coliseu e fala, não, eu preciso me destruir. Né? Então ela vai para o hinduísmo, então ela vai para essa cosmogonia hinduísta. Todo livro, toda hora tem uma mensagenzinha de origem de ponto hinduísta, e eu acho que ela virou hinduísta também. Virou. E aí, uma olha só, eu até lembrei dos filmes ruins, inclusive, eu acho ruins, cristãos. Ainda bem que esse filme é um filme ruim, né? Porque se fosse um filme bom, ele prega para convertido mesmo. Eu acho que ele pega para inocente, cara. Para mim, você é adolescente, vê esse filme adora. Ah, sim, é verdade. Eu falei, esqueceu de crescer. Não quer crescer, tá com medo de crescer. Então uma saída, você não precisa crescer. Porque ele tecnicamente é muito bem feito mesmo. Apesar de o roteiro ser ruim, a luz, eu falo, pô, parece aquele soft Emanuele. Sim, A iluminação toda. Eu acho tudo uma grande sacanagem. Você falou que sim? Quem? Como assim? Você nunca viu? É um amigo meu que tá vendo? Alguém me contou, você me contou. Não, mas eu acho que toda a referência dos caras é de uma... a plasticidade sensorial, né? De conflitos que a gente tem, cara. A gente tem... como é que ela se liberta? Ela libera livre os preconceitos. Comendo pizza e massa. Eu sou adolescente. Agora eu posso ser gordinha. Posso ter um dia maior e tá tudo bem, entendeu? Cara, então assim, é tudo uma propaganda em cima do álcool com açúcar. Pra dizer assim, cara, você pode viver assim. Você pode fazer as pessoas sofrerem porque tudo é uma ilusão. E te caminhar pro hinduísmo, pro um xamanismo, onde você vai encontrar o amor da sua vida. É uma falsa promessa. E não vai, né? Porque ela não encontrou até o final. Mas até hoje. Não contam, né? No filme parece que ele vai pra ilha e pronto. Daquela ilha lá deu Felizes tudo certo, para sempre. Mas é o conto... brazuca, o conto de rico, fadas... lancha. Esse é o conto de fadas feminista perfeito, né? O homem tem um papel meio que de se submeter aos desejos dela toda vez, né? Porque ela decide quando começa, quando acaba todos os relacionamentos. Ela é empoderada, não sei o quê, mas está sempre... Só que, no fundo, é isso que elas acabam conseguindo, porque nunca ter um chão. Como do mesmo jeito que você não tem um Deus, você não tem uma família. Tem outro... A quantidade de frases absurdas que tem. Que ela fala, você não precisa ser casado nem ter filho para ter uma família. Tudo é família. Porque a vida é família. É a unidade do Brahma. Só que, cara, você é família e é uma pessoa completamente instável, né? Uma pessoa que emocionalmente estável, até o resto. E, mas tudo é família, tudo é. Ou seja, se tudo é família, nada é família. Se tudo é Deus, nada é Deus. Nada é Deus, porque é a unidade. Então tudo é uma grande mentira. Você não precisa ter família para ter família. Claro que você precisa. Entendeu? Aliás, necessariamente você precisa estar casado e ter um filho para. Não necessariamente, mas é praticamente o que é uma família, né? Sim. É você casar, se reproduzir, né? A família é isso. Ainda que não seja um filho que seja um filho adotado ou que seja sei lá, as milhares de formas, mas dentro de uma estrutura que é isso. As pessoas convivendo eu não posso me embananar aqui, porque pessoas convivendo pode ser qualquer pessoa. Tem que ser um homem ou uma mulher. A definição de família qual é a definição exata? Uma mulher... Corta isso aí, tá? Não, deixa. A definição é a profissão romana. Acho que é boa. É um homem e uma mulher que se unem a fim de procriar. É isso. Isso é uma família. Uma e uma mulher se unem a fim de procriar. Então, aquele momento ali é o momento que uma nova família está sendo concebida. Por quê? Porque agora existe... Você saiu da casa do seu pai, aquela mulher saiu da casa do pai dela, e eles agora formam uma nova unidade, formam esse que tanto fala, inclusive no casamento, é essa unidade familiar. É como se fosse a unidade da Trindade, que são 3 sendo um.
E é isso, então é uma unidade, vocês agora são um. Essa unidade é dada e aquilo ali vira uma família onde vira um primeiro núcleo de uma sociedade. Então é bem químico também, né? As duas saem, se juntam, viram um núcleo onde vai ser o que o Aristóteles fala que é o núcleo inicial, né? E é celular mesmo, né? Parece a reprodução das células. É isso, então é natural. Por isso que a família vem do direito natural, né? Nem um direito positivista. Não. Direito natural. É considerado uma sociedade orgânica, né? Uma coisa orgânica, uma instituição orgânica. Exatamente. Ela nasce naturalmente. É que esse filme é bom, esse filme é muito filha da puta, cara. Cada minuto é uma filha da puta diferente. Eu vou ler um diálogo que acontece entre a Liz e uma... Eu acho que é uma amiga dela ou é esse cara mais velho lá que não se perdoa. Ele fala: foi ótimo você terminar seu casamento. Você parece uma mulher mais feliz e mais livre agora. Olha que educativo, né? Foi com o Xamã, quando ela volta. Aí a mulher esbarra na realidade falando assim: meu ex me descreveria como egoísta, que é o que ela é, verdade. Até esse momento, mesmo que ela não ache. Não, aí o Xamã fala: não julgue a si mesmo, nem se desiluda. Você não precisa ter filhos ou ser casado para ter uma família. Ou seja, é a desconstrução, a destruição total de todos os conceitos, né? Se você for pensar bem. É do tipo assim, eu não sou egoísta. Eu só penso em mim, mas eu não sou egoísta. Eu tô, na verdade, pensando nele, que nem a gente falou no começo. Então, esse filme é todo de cabeça para baixo, cara. Eu fiquei com uma raiva. Eu acho que esse filme tem uma grande lição, uma grande oportunidade. As lições são péssimas. Por isso que são uma grande lição, mas é uma grande oportunidade. Toda vez que a gente vê um filme, cara, vê uma conversa, eu acho que a gente tem que ter essa disciplina. Perguntar, cara, de onde ela está tirando isso? Por quê? O que ela quer dizer com isso? O que está sendo proposto nesse diálogo? É, isso aí. Entendeu? Então, assim, a mensagem aqui não é olhar de forma passiva e recebendo. Porque eles fazem isso todo um ambiente para você receber passivamente maus conselhos. É um filme propagandista, como eu botei, maus conselhos, maus princípios. É isso aí. Agora, só teve uma coisa que me decepcionou. Eu fui procurar o Rotten Tomatoes e o IMDb para saber as notas dos críticos e achei que os críticos iam achar o máximo, porque, né, afinal é o espírito do tempo, mas os críticos também odiaram o filme. Foi uma decepção para mim. Eu fui realmente esperando, eu vou descer a lenha nos críticos, mas os críticos estavam certos dessa vez. E o público gostou menos, obviamente. O público achou uma porcaria. Agora, fez sucesso. Apesar disso, foi um sucesso comercial, né? Sim. O livro, como eu falei no começo, vendeu 8 milhões de cópias, cara. Muita coisa. O livro deve ser melhor no sentido... melhor. Eu tenho uma tese para isso. Do que o filme, porque o filme é muito clichê o tempo todo. Então, eu tenho uma tese para isso. O problema é o seguinte: Hollywood, e antes que me chamem de dugnista, que é meio dugnista, mas Hollywood, ele é antissagrado, ele é secular. Então, ele não ia querer contar que uma pessoa consegue se encontrar através de um sagrado, como o hinduísmo, mesmo que ele seja falso. Porque a pessoa, quando vai buscar o sagrado, daqui a pouco vai ver que aquele sagrado não é sagrado. E aí vai encontrar... Você está buscando a verdade de verdade, ele vai achar alguma coisa. Ele quer que você seja antissagrado. O que o crítico gosta é dessa lacração secular. Então, qual é o ideal? Quer contar essa felicidade com... O que é o filme ser um sucesso? Se a outra mulher que é negra, amiga dela, se separa e as duas casam hoje em dia, e aí se encontram. Isso. Aí seria um filme, em 2010 nem tanto, hoje em dia sim, entendeu? Mas como ele aponta para uma busca de transcendência, Hollywood, os críticos não gostam. Mas isso é agora também. Hollywood já teve esse momento. O filme como A Felicidade Não Se Compra, por exemplo. Não, mas... Isso é anos 50. 50. Tô falando 2006, né? Então, faz diferença. Não, o livro é 2006, o filme é 2010. Então, mas você sabia que os roteiristas do filme apresentam o Luca Spaghetti, que é o guia e o amigo dela lá, aquele gordinho italiano, que é torcedor do Lazio, na verdade, como um torcedor do Roma. E é como se, ao contar a história cinematográfica do Jorge Ben, que é Flamengo e tem uma nega chamada Teresa, os roteiristas mostrassem como torcedor do Fluminense, né? Ou um corintiano clássico tivesse a camisa do Palmeiras. O cara ficou pé da vida, obviamente, e numa entrevista no jornal La Stampa ele contou que chegou a reclamar para os produtores do filme, mas foi solenemente ignorado pela produção. Os torcedores do Lazio chegaram até a fazer uma campanha de boicote para o filme na internet, algo como leia o livro, mas não veja o filme, e involuntariamente até deram meio bom conselho, porque só para ler o livro. E cara, outra curiosidade é que a Julia Roberts, a atriz, né, principal,
que é de família batista e católica, olha só, tá tendo os nossos dois amigos, se converteu a hinduísmo com esse filme e converteu metade da família. Olha que coisa... Esqueceu de crescer. É o meu problema. Bom, um artista de Hollywood imaturo, nossa. Que coisa... Mas é isso aí, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse filme é muito ruim, mas deu pano pra manga, né? Deu pra conversar bastante. Lembrando que a gente não tá aqui descendo a lenha nas pessoas que acreditam nisso. Às vezes as pessoas estão aí perdidas e acabam encontrando coisas meio bagunçadas, mas as ideias realmente não dá pra... É isso aí. Aquele abraço e até o próximo Cine Quinto.